uma vez. Põe a mão no seu coração. Ele é tudo pra mim. Aleluia. Sinta-o bem presente, sinta-o em você. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que eu falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, mas eu sei que eu falar não sei que morada Jesus me há de dar, e nem como eu hei de ganhar, mas eu sei que eu bem-vindo nele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, mas eu sei que o bem-vindo nele eu hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Estou aqui porque meu Cristo quer. Estou aqui porque meu Cristo quer. Estar aqui não é coisa comum. Estou aqui porque meu Cristo quer. Eu tenho paz porque meu Cristo quer. Eu tenho paz porque meu Cristo quer. Ter paz não é coisa comum. Eu tenho paz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu louvo a Deus porque meu Cristo. Eu louvo a Deus. Louvar a Deus não é. Eu louvo a Deus porque meu Cristo quer. Que a nossa fé continue sendo aumentada, não é? Amém. O irmão Carlos Pereira Mendonça testifica da cura de seu filhinho. Ele chegou aqui desesperado. O filho começou com uma dor na perna, a criança. E o certo é que quando o médico, depois da oração,
o examinou, disse que não precisava mais fazer nada, que o menino estava bom e não tinha nenhuma infecção. E ele está agradecendo a Deus com a igreja. Glória a Jesus. Amém. Nós temos alguns hinos. Seu toque guiador com a irmã Jane e a irmã Norma. Deves confiar no quarteto. Agora há um pedido, se possível vocês cantarem Sou um Rapaz Davi. Vocês poderiam cantar os dois hinos, se puderem, se quiserem. Ele vive com o irmão Rinaldo. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Vamos ler o 16 também. Nós vamos destacar uma frase apenas do 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Senhor, continue. É um pedido que nós fazemos. Continue enriquecendo esse povo na fé, na instrução para a vida eterna, na sabedoria do alto, atendendo às súplicas e às necessidades de cada um, acudindo, Senhor, como tens feito. Nós não temos que reclamar, nós só temos que agradecer. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Abençoe a Tua palavra em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Vamos ter a irmã Norma, irmã Jane, seu toque guiador. Foi de Cristo a mão ferida que me deu libertação do Calvário ainda estendida. Vejo a me ofertar perdão. Vamos ver a irmã Jane, irmã Norma. Foi de Cristo a mão ferida que me deu libertação do Calvário ainda estendida. Vejo a me ofertar perdão.
esse toque no guiador, né? Seu toque guiador. Seu toque guiador me indica o bom caminho. Seu toque guiador ao alvo me conduz. Preciso nele confiar, mesmo entre espinhos, pois traz-me forças esse toque de Jesus. Você se lembra, assim, de um dos principais toques de Jesus na sua vida? Deixa eu pegar aqui. Lembra? Lembro. Assim, de improviso? Improviso. Qual foi ele? Olha, assim quando foi para me converter, eu estava muito desesperado, né? E entrei numa igreja por aí, e joelhei e comecei a rezar, né? Que era rezar. E estou lá rezando, veio uma voz no meu ouvido e disse: sai daí, rapaz. O que você está fazendo aí? Eu fiquei desesperado mais ainda, né? Pensando, ué, se aqui não é o lugar de eu ficar, onde que é então? Fiquei preocupado com aquela voz, mas saí. E fui lá para fora, assim, saí como sem destino, assim, pensando, para onde eu vou então? Aí segui e fui embora para casa, e minha mãe, a igreja parece que era na 24 ali. Minha mãe já estava visitando a igreja e pelejava comigo para ir à igreja, não conseguia me levar, que eu gostava de beber, né? Aí ela me conseguiu levar à igreja. Eu fui ali bem de fogão na igreja, e a irmã Anita que dirigia os cânticos lá na época. Então, eu fiquei do lado de fora, assim, com nervos, falei, ouvi isso aqui, eu vou embora. E se mandei. Eu vinha embora e deixei minha mãe lá na igreja. Chegou bem aqui nesse Santa Rita, aqui nessa mercearia, a voz de novo. Rapaz, volta para trás, como é que você faz uma coisa dessa? Deixa sua mãe na igreja e vai embora? Aí eu falei, mas meu Deus, o que é isso? Esse tempo o senhor era rapaz mesmo? Não, aí já tinha casado. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí eu voltei, né? Fiquei nervoso, fiquei do lado de fora, lá num nervo tremendo. Falei, isso não acaba logo para a gente ir embora. Que acabou e nós viemos embora. E ela pelejando, meu filho, vamos à igreja, vamos à igreja. E por aí eu comecei, né? Estamos aí na luta até hoje, nós estávamos pensando, gente, mas dentro do coração da gente é um sequidão, parecendo o Nordeste. Eu estava vendo uma reportagem do Nordeste assim, que tudo seco, e dentro da gente é um sequidão que a palavra vem. Estava pensando, se eu ficar um dia de culto sem vir na igreja, irmão, parece que é um mês. É só a palavra para alimentar a gente, para a gente suportar, aguentar. Do quase contrário, não aguenta não. E eu não dou conta. Sem ouvir isso aqui todos os dias, eu não dou conta. Confesso. Desse jeito. Tem muita coisa que a gente já passou, né? Mas estou seguro na mão dele, creio eu. Amém. Roberto também? Vai vir os dois. O senhor é Roberto? O irmão vinha também, acho que ele chama Roberto. O senhor é Roberto de quê? Eu? Porque o irmão, os irmãos Vilmar, tudo devia ter orado aqui hoje de tarde também, né? Agora é o irmão Roberto. Roberto de quê, seu? Braga. E ele? Ele é Valdete, irmão, Valdete. É porque ele entendeu errado. E aí eu falei, nós temos Roberto, mas tem outro chato. Mas o senhor é Roberto Braga. Roberto Braga. Deus continua sempre assim, te quebrantando, te dando essa fome, essa sede de justiça, de ouvir a sua palavra. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe. Cadê os rapazes? Já estão ali também? Eu, no encontro de pastores, eu já combinei, pedi aí, é que foi esquecido, não? Tirarem os bancos ali de fora. E, entrando aí, o quarteto estava lá fora, a meu pedido mesmo. O irmão Divino não chegou, o Divino Companheiro não chegou. Olha aí. Então não tem quarteto hoje, Mavera. Enquanto o Divino não chegar. Deve ter acontecido alguma coisa, algum imprevisto. Deus guarde, né? Então o quarteto estava lá, a meu pedido. E eu
entrei, falei com o diácono: você não tirou os bancos lá? Para que os pastores não fiquem assentados lá durante a pregação, né? Não fiquem conversando lá durante a pregação. Então, mas o quarteto sofreu por causa disso, pensando que eu mandei tirar os brancos, repreendendo o quarteto. Não foi isso. Não foi isso, não. Elas são pessoas que se portam muito bem e estavam lá mesmo a pedido meu, né? Estava dentro da própria ordem, para que quando fossem chamados já estivessem prontos. Muito bem, então nós vamos ver se depois, se houver tempo, o irmão divino chegar em tempo, não é? Vamos ver aqui: pois nele, no Evangelho, né? Isso me chamou a atenção, porque nele se descobre a justiça de Deus. Porque nele se descobre. Nele está se referindo ao Evangelho, porque ele acabara de afirmar: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Estava pensando, descobrir significa também discernir, significa distinguir. E nunca, segundo a mensagem, escutando a sua voz, mensagem do profeta de Deus, nunca se necessitou tanto de ouvir a voz de Deus, como se necessita nesta era, nesta hora que estamos vivendo. Por quê? Porque é a era das vozes, é a era das imagens. De primeiro, o ídolo era somente da Igreja Católica Romana, São Sebastião, Santo Antônio, Divino Pai Eterno, Santa Maria e assim por diante. Mas os ídolos se levantaram de uma maneira tão poderosa no mundo, e especialmente através da imagem. E está escrito: não farás para ti imagem alguma, nem no que está em cima no céu, nem no que está embaixo na terra, nada, para adorar. Isto quer dizer, não tenha nenhuma imagem como ídolo. Não se prostre diante de nenhuma imagem. Somente diante de Deus, para adorar. Somente Deus deve ser adorado. Mais ninguém, não existe medianeiro na adoração. Deus não reparte sua glória com quem quer que seja. Ele não aceita, através das Escrituras, desde os mandamentos, desde o Éden, ele não aceita ser adorado através de medianeiros. Tanto que quando Cornélio se ajoelhou aos pés de São Pedro, do apóstolo São Pedro, ele o tomou pela mão e disse: não faça isto. Não faça isto. Eu sou homem como você mesmo. Somente a Deus você deve adorar. Agora, isso
é, sem dúvida alguma, um discernimento que coloca o homem numa posição correta diante de Deus. E o que é mais importante em toda a vida, em todo o curso da pessoa, durante esse sistema humano dela, é ter uma boa posição diante de Deus. Não devemos nos preocupar com a nossa posição diante dos homens. Devemos nos preocupar com a nossa posição diante de Deus, porque estando corretamente diante de Deus, você saberá responder com seus compromissos para com os homens. Pois bem, lá no Éden, quando Caim ofereceu seu culto a Deus, você conhece isto? Ele não distinguiu, ele não discerniu, ele não descobriu a justiça de Deus em tempo, antes mesmo de oferecer o seu culto. O que aconteceu com Abel não aconteceu com Caim, porque Caim não descobriu a justiça de Deus, por isso ele não teve o culto correto, porque a justiça de Deus exigia sangue. Exigia um substituto. O Evangelho é como a democracia, a verdadeira democracia. A democracia não quer dizer anarquia, falta de lei. Dentro da democracia deveria existir também disciplina, correção. O Evangelho é boas novas da graça, da salvação, mas não quer dizer que ele faculta a anarquia espiritual, a coberta anarquia espiritual. Ele exige a justiça de Deus, a mesma justiça lá da lei, de todos os tempos, é exigida pelo Evangelho e paga no Calvário. Não se pode pensar que, por ser de graça a salvação, ela não exige justiça. Exige sim. Com esse detalhe, que realmente vem fazer com que você manifeste a sua procedência, fazer com que o homem manifeste a sua origem como um ser espiritual, como um ser que tem raciocínio, que tem alma, que tem espírito. Caim não descobriu isso em tempo, que não era fruta, não era legume, não eram flores que deveriam estar no seu altar. Agora Abel soube, ele distinguiu, ele descobriu pela revelação divina a justiça de Deus. Por isso ele ofereceu um cordeiro, imolou um cordeiro. E nas palavras do profeta ele diz que o sacrifício de Caim era bonito, era belo, era formoso, enquanto o de Abel era horrendo, era um cordeiro trêmulo, se esvaindo em sangue, o que não é nada belo, que não é nada bonito, atraente.
O que você gostaria de ver na sua mesa de centro? Aquele buquê de rosas que seu marido te mandou? Rosas formosas, variadas em cores, em espécies? Ou um pequeno cordeiro se esvaindo em sangue? Tira esse exemplo. Você não tem que fazer isso. É claro que na sua mesa deve ter flores, rosas. Não vai ser um cordeiro sangrento. Mas na sua fé, na sua casa espiritual, na sua mesa de centro dessa casa espiritual, não pode ter flores, não pode ter rosas. A vida cristã não é uma vida enfeitada, florida. Este tipo de evangelho florido é o evangelho sem a revelação. Esse tipo de adoração é, sem dúvida alguma, a adoração de Caim. E nunca se procurou o belo, a apresentação, a formalidade, como se procura nesses dias. Porque são tantas vozes, vozes e mais vozes. O som está totalmente poluído, e como o trânsito das grandes cidades está congestionado, o trânsito, assim também a atmosfera, mesmo lá nas rudes selvas, nas florestas, já estão poluídos. Porque isso se vai pelo espaço, contaminou todo o globo. E aqui nesse instante há imagens que não se pode ver. Nesse instante há vozes aqui que não se pode ouvir. Somente descobrindo a justiça de Deus. Que a justiça de Deus requer sangue, a revelação do sangue. O evangelho sem sangue é um nabo, não é um cordeiro, é um buquê de flores, é um culto de Caim. Tão certo, isto é muito certo, bastante correto, que Abel distinguiu, Abel descobriu, por revelação divina, por inspiração do próprio Deus, qual deveria ser o seu sacrifício. O que ele deveria pôr na sua mesa de centro? Coloque lá na sua casa, assim que puder, se é que gosta, pelo menos de vez em quando, uma rosa, um buquê de rosa. Coloque lá na mesa do centro. Mas lá no seu coração, na sua vida, dentro do seu âmago, nas suas exigências que caracterizam a sua personalidade espiritual, não exija beleza, não tente florir a vida espiritual, porque acompanhando a trilha da serpente, desde o Éden,
você vai encontrar que ela sempre trabalhou por isto. Enlarguecer a porta, que Jesus disse que era estreita. Ele diz: estreita é a porta, espaçoso é o caminho, digo, espinhoso é o caminho, que conduz à vida eterna. Há um caminho que conduz desde o Gênesis até o Apocalipse, à vida eterna. E há um caminho que conduz desde o Éden até o Apocalipse, à perdição eterna. E nessa trilha você vai encontrar que ele sempre procurou eventos. Torre de Babel, Jezabel pintada, unhas pintadas, olhos pintados, representando esse sistema de evangelho florido, aparente, igreja. E veja sempre como ele tentou a construir sempre isso desta forma, até chegar hoje nas grandes catedrais. E o profeta diz: eles gastando tanto dinheiro, investindo milhões e milhões de dólares em construções de catedrais, de templos, pregando que Jesus está voltando, que Jesus está perto. Veja essa trilha pelos olhos da fé, e você pode contemplar que ele sempre optou pela beleza, pela aparência, pela formalidade. Porque ele nunca descobriu a justiça de Deus. Mas lá, bem lá atrás, o revelado, o Abel, descobriu e por isso ofereceu sangue. E nunca mudou, sempre foi isso, até o dia que ele deixar o cordeiro deixar o trono da intercessão, sempre será pela via do sangue. Porque Deus exige justiça. Todo pecado tem que ser condenado. Agora, que pessoas nos convinham ser? Em santo trato e piedade, em extrema gratidão a Jesus Cristo. A maneira que o mundo religioso comemora o nascimento de Jesus é diabólica, é satânica, é sem revelação. A maneira que o mundo religioso comemora a morte de Jesus Cristo é cainita. Porque eles estão em busca de datas, de festas, de comemorações, de dias. Nunca mudou, sempre foi assim. Deus não está comemorando aniversário de seu nascimento, muito menos de sua morte, sua paixão. Agora, você note, vai se aproximando dezembro, dia 25 de dezembro, final de ano, blam 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 blam. Compra, 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 vende, 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 compra, 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 vende, vende, vende. Passou, aí começa o carnaval. Mudou a música. Muda a música. Carnaval. Dia e noite, no rádio, na televisão, até vir o grande batismo dos 3 dias úteis.
Aí entra na quarta-feira de cinza. Aí entra na chamada Semana Santa, depois da festa da carne. Aí vai ficar sem comer carne. Carnaval. Por que tem que ser assim? Estavam vivendo no mesmo ambiente, estavam no mesmo jardim, dependendo do mesmo oxigênio, da mesma alimentação, do mesmo sistema de vida. Caim e Abel saíram do mesmo ventre, mas não dos mesmos lombos. Por isso não tiveram o mesmo culto, a mesma fé. Por isso que o culto de um foi diferente, foi clássico, foi bonito, foi florido. Foi dito agora de tarde. Procura-se beleza. É claro, tem que haver uma simpatia pessoal. Esse fator precisa entrar, é claro. Mas nunca se escolheu tanto pela aparência, pelas conveniências do momento. E foi exatamente o que ele fez, Caim. Vamos aprofundar. É certo que a linguagem é um pouco difícil para aqueles que porventura nos visitam, mas é necessário que se descubra a justiça de Deus no seu culto. Aí é onde Paulo lança até um desafio, pela razão. Faz Deus acepção de pessoas? Ele amou mais a Abel do que a Caim? Ele amou mais a Jacó do que a Esaú? Ele disse: olha, Deus é soberano. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. E ele é responsável para com os seus. Ele é responsável para com aqueles que são revelados. Porque uma vez oferecendo um culto que realmente corresponde com a justiça dele, não tem como ele eliminar aquela pessoa de sua presença. Isso é tão certo que até hoje o sangue de Abel clama. E Caim é apresentado no Novo Testamento como filho do maligno. Mas Abel, não. Abel nunca foi filho do maligno. Por isso ele morreu, ele não matou. Quem matou foi Caim, quem matou foi a falsa igreja, a igreja poderosa, a igreja política, matou milhões de cristãos. A igreja caimita, que nunca descobriu a justiça de Deus no evangelho que ela diz anunciar. É uma palavra para ser meditada. É uma palavra para ser escutada. No seu culto, na sua fé, na sua maneira de adorar, de servir a Deus, existe uma diferença, como existiu entre Abel e Caim. Por que queremos misturar? Por que queremos fazer a coxa de retalho? O chamado ecumenismo. É porque todos são da mesma semente.
Não tinha como misturar Abel com Caim. Não tem como misturar Deus com o mundo, com a política, com a religião. Não tem como. Pois nele se descobre, se distingue, se discerne a justiça de Deus de fé em fé, de era em era. Agora veja o segredo de distinguir a voz, o som, discernir, descobrir, distinguir a pessoa com quem você deve se casar. Discernir os espíritos. E ter uma franca entrada à presença de Deus, a ponto dele te animar naquilo que é correto, naquilo que te convém, e te desanimar naquilo que não te convém, que não é bom para você. O correto aqui seria, ele é extensivo ao que é bom, ao que vai te trazer mais segurança, real sentido das coisas. A morte de Abel foi uma morte tranquila, foi uma morte descansada, porque ele morreu por causa de sua revelação. Se você sofre por causa de sua revelação, você sofre com boa consciência, você sofre com paz no espírito, você sofre com tranquilidade de espírito. Seja qual for o problema, seja qual for a batalha, seja qual for a jornada, você enfrenta com dignidade, com disposição, com coragem de cristã, de cristão. Por quê? Porque você descobriu a justiça de Deus no Evangelho, na mensagem. Distinguir, descobrir, discernir a fé. Olha, note uma coisa, a fé é uma escolha. A fé é uma escolha. Você escolhe aquilo, você escolhe aquele, você escolhe este, você escolhe esta, etc. A fé te leva a ver o invisível. A fé faz você vidente. A fé te leva a esperar em coisas substanciais, mas que não se veem com os olhos. Não em tonterias, não em castelos na areia, mas a fé distinguida pelo Espírito, que distingue a justiça de Deus no Evangelho, é uma fé que te leva a esperar em coisas substanciais, como Abraão esperou, procurou, buscou a cidade prometida. A fé não é a psicose. A fé não é um sonho, uma ilusão de uma moça apaixonada, de um rapaz apaixonado, de um homem invocado. Eu encontrei um homem invocado lá em Brasília, invocado
com paraquedas para avião. E ele queria entender que avião mais nenhum podia cair, porque ele descobriu um paraquedas para avião. Depois então ele teria que fazer um paraquedas para o paraquedas. E depois ele teria que fazer um paraquedas para aquele paraquedas do paraquedas. E vai sempre assim. E era cansativo ouvi-lo. Porque não havia lei para aquilo. Deus não criou lei para aquilo. Mas a fé do justo, isto é, aquele que descobre a justiça do Evangelho, e por isso se aproxima de Deus como Abel se aproximou. Essa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Que não se vê através dos olhos naturais, que exigem, os nossos olhos exigem cores. Os índios têm que pintar os seus rostos, por necessidade de cores, porque a cor que eles mais veem é verde, 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 verde. Então eles se encantam com o vermelho, com o amarelo, com o azul, com outras cores. Eles precisam de cores, os olhos necessitam de cores. Se você visse só uma cor durante toda a sua vida, você ficaria louco. Mas isso é uma lei criada por Deus. Ela existe realmente. Há cores que nós gostamos de ver, não de usar, mas precisamos de vê-las. O que valoriza a cor que você mais gosta, que distingue a cor que você mais gosta, são as cores que você não gosta, que não te atraem. É que faz a distinção. Então você olha assim, várias cores, branco, azul, vermelho, amarelo, verde, a sua cor predileta destaca entre todas. Por quê? Mas se fosse toda a vida vendo só aquela cor que você gosta, veja como isso distingue o Evangelho, a mensagem. A mensagem sempre foi distinguida. Quando elas começaram a ficar sempre da mesma cor, todo mundo, cor denominacional, então aquilo trouxe o que? Uma saturação. Deus vai para frente, até completar as 7 cores do arco-íris. Em cada cor ele tem uma linguagem, em cada cor ele tem uma mensagem. No verde ele tem a vida. E assim por diante. Ruth distinguiu, Ruth, a nora de Noemi, distinguiu a justiça em tempo de decidir. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não me chame de Noemi, me chame de Mara, eu sou a mulher amargurada, eu saí do meu lugar, vocês voltem. A outra se despediu chorando, com lágrimas nos olhos, pesares no coração. Mas foi-se, beijou-a e virou as costas. Não distinguiu. Não tinha nada para ela em Israel. Mas Ruth, muito embora sendo uma gentílica, tinha um Boaz lá dentro. Pretensão, presunção.
presunção minha, presunção nossa, presunção dessa prima órfã, dizer que ele lhe fez uma promessa e virá lhe buscar. É com quem ele vai se casar. É presunção, pretensão, é psicose? Não. Há uma promessa. Ruth descobriu em tempo, por isso ela viu um Boaz lá dentro. Estando com a ortodoxa, com a Noemi, ela disse: onde tu morreres, essa é a minha escolha, eu morrerei também. É a maneira revelada que você deve ter em relação à mensagem. Ela viu Boaz lá dentro. Ela não viu no seu entendimento. Os seus olhos olhou de cá e aquele homem zarrão que se distinguiu entre os demais para ela e flertaram os dois. Não foi assim. Ela não sabia no seu entendimento. Mas quando ela escolheu, a sua fé estava escolhendo povo, veja, povo, Deus, morte, tudo. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde você morrer, eu morro também. Ela estava escolhendo o remidor. Ela estava escolhendo seu marido. Raabe distinguiu a justiça de Deus com Israel sobre todas as nações, e ela, sem nenhum patriotismo, que não salvaria a sua pele e muito menos a sua alma, sabia que a justiça de Deus pesaria sobre a sua cidade. E você sabe de uma coisa? A maior pretensão, maior absurdo, uma meretriz agir de tal forma que pudesse dar a entender que ela diz para si mesma: eu vou acolher esse Deus através de seus espias e vou me casar com um general. E vou ser mãe de Davi. Olha, ponha isso na razão, ponha isso no entendimento, veja se isso tem sentido. A meretriz Raabe ter a pretensão de ser mulher de general Salmão, de ser mãe de Davi, pela genealogia, mãe de Jesus Cristo. Que absurdo, que loucura! Você pensar que vai estar nas bodas do Cordeiro, não é pelo que você aceita na mente. Quando você descobriu a justiça da mensagem do Evangelho, você estava escolhendo, determinando o seu destino. Meu irmão, pai de família, moço, moça, mãe, não sou eu, não sou eu, não é este homem. É ele, é ele, é ele, meu irmão, é ele, minha irmã. Então você
descobre, discerne, distingue. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, teu profeta é meu profeta, tua mensagem é a minha mensagem. Ainda que eu tenha que respigar apenas dentro dela. Você viu como Pedro descobriu? Discerniu? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Em outras palavras, ele disse: tu és as boas novas de salvação. Tu não és apenas o blam blam blam, blam blam blam, blam 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 blam, blam blam blam, blam blam blam, blam 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 blam. Não, não és apenas isso. Presentinhos de trás da porta, dentro dos sapatos. Não, não é isto. Não é Jesus histórico, teórico, mental. Agora, veja como há uma autojustiça em nós. Você pode até brigar num sentido familiar, brigar com a irmã, brigar com o irmão, brigar comigo, de lá e eu de cá. Você pode até brigar com o diácono, você pode até brigar lá no seu emprego, mas tem uma coisa: antes de você dormir, você se assenta na cama e você pensa assim: bom, em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu não sei se eu vou acordar. Toda noite eu penso assim: eu não sei se eu acordo, só vou acordar se o Senhor me sustentar, não é? É claro. Mas você se assenta no banquinho do julgamento e você sabe que não é ela só que está errada, e muitas vezes não é ela que está errada, é você, e você sabe. Você pode ficar numa opiniúda, mas você sabe que você errou, você sabe que você está errado, eu sei que eu estou errado, e nós temos uma tendência de sempre ficar culpando o outro. E o Adão disse: foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse: foi a serpente, sempre jogando. Mas aquilo que é realmente você, não deixa escapar a coisa. Sabe por quê? Porque você descobriu a justiça do Evangelho. Você é revelada, você é revelado. E não é preciso, não é necessário que ninguém fique tentando mostrar o revelado que ele está errado. Porque deixa passar as águas, deixa passar um pouco de tempo e ele próprio terá que dizer para si mesmo. Porque ele tem a revelação da justiça do Evangelho. Eu estou errado. E há um momento que ele chega a conversar consigo mesmo, dizendo: você, são dois. E que esse outro lá de dentro, que escolhe o Boaz, que escolhe o general Salmão sem nunca conhecê-lo, diz para este que pede para ver, para palpar: você está errado. Você está errada.
Então você descobre a sua própria fé. Mas é bonito isso aqui. É muito importante e é fundamental para prosseguirmos nessa jornada que nós estamos empreendendo por vocação divina. Eu não estou aqui porque eu quero estar. Se alguém já me desejou ver fora daqui, não tem como, porque eu não quisera estar aqui. E nenhum homem gostaria de estar aqui, desde que tivesse consciência verdadeira do que é estar aqui. Ele não gostaria de estar aqui. Mas como Paulo disse, ai de mim se não estiver aqui. E você então descobre que a fé é também um atributo de Deus. É um atributo de Deus. Como nós estamos vindo de fé em fé, como nós estamos vindo de vitória em vitória, porque muitas quedas são vitórias. Você sabia que muitas quedas são vitórias? Então nós estamos vindo de vitória em vitória e descobrimos que a fé é um atributo de Deus. A verdadeira fé, a fé dos profetas e dos apóstolos, a fé de Abel, de Abraão, de todos os patriarcas, não muda, é um atributo de Deus. Tanto que ela está representada naquele quadro tão perfeito por Abraão. Abraão é a fé, Isaque é o amor, Jacó é a graça, José a perfeição, Davi a justiça. Não falha, é um atributo de Deus. E você descobre que não é a fé em São João, em Santa Maria, em Santo Antônio para casar, em São Benedito para isso, Santa Luzia para os olhos, não é nada disso. Em São Jesus Cristo, porque existe o São Jesus Cristo, um ídolo, o ídolo do Natal, o ídolo da sexta-feira da paixão. Esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus não é nosso ídolo. Nosso Jesus é nosso Deus, é nosso Salvador. Os fabricantes de ídolos fizeram tantos ídolos, incluindo Jesus Cristo entre eles. Essa fé, veja, não é isso que se formalizou através das eras. É um atributo do próprio Deus em você. A fé que Abraão exerceu em Deus veio do próprio Deus como atributo para ele. E ele descobriu esta fé e ofereceu, através dessa fé, o seu filho. Então não é para quem quer, não é para quem corre. A partir de hoje eu vou ter fé em Deus, a partir de hoje eu vou ter fé na mensagem. Não, você não teve que decidir mecanicamente, a partir de hoje eu vou crer nesse profeta. Não, essa fé é um atributo, é atributo de Deus. Veja, a fé de Abraão estava em Deus. Ele a descobriu no seu Deus. Porque crer em Deus, até os demônios creem. Ter fé em Deus. O mundo todo pode ter, mas ter a fé de Deus, somente para filhos de Abraão.
ela é do tamanho de um grão de mostarda. Por isso ela remove montanhas, ela remove credos, remove dogmas, remove batismo nos títulos. Você já removeu? Você está pensando o que é isso? Remover batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela remove a grande montanha dos três deuses, das três pessoas distintas. Ela chama Elohim de Senhor, vendo três. Ela diz, meu Senhor. Ela é do tamanho de um grão de mostarda. Ela vê o Boaz lá dentro de Israel e vai respigar a seus pés, sem nenhuma pretensão. Ela vê o Israel, sendo o Israel de Deus invencível, e ela põe o cordão vermelho na porta. Ela esconde atributos de Deus dentro de sua casa. Ela esconde. Essa que é a fé. Essa fé do próprio Deus, como o amor é dele, como toda essa estatura do varão perfeito. O varão perfeito é Cristo. O varão perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Nele, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor. De forma que a sua fé não é sua. A sua fé, você descobriu que a sua fé é um atributo de Deus. Isto é, a sua fé é um atributo de Deus, não seu. Não seu. Não é qualidade sua. Não é qualidade sua. Nada, absolutamente nada que venha de Deus é nosso próprio. Por isso nós não nos gloriamos. Por isso devemos guardar aquilo que temos. Cuidar da dracma, e se perdê-la, cair em desespero, porque aquele é um atributo que não estava na cabeça da mulher somente para orná-la, enfeitá-la, mas estava como símbolo real e verdadeiro de sua fidelidade. Estava representando um atributo, uma qualidade indispensável na mulher casada. Por isso ela varreu a casa loucamente, até encontrar a dracma perdida, e chamou as vizinhas para fazer festa, porque a encontrou. Ela sabia qual seria a consequência se o seu esposo a encontrasse sem aquela dracma. Porquanto no seu casamento ele colocou aquela dracma no seu diadema. Cada uma delas significava uma virtude indispensável a ela, aquela mulher casada. Porque hoje ela quer ser respeitada como senhora, como mulher casada, nas horas que lhe convém apenas. Mas aqui não. Aqui nessa Bíblia não. E isso está falando profundamente da igreja e das virtudes que Deus tem dado, posto nela.
Aqui na mensagem Fé Perfeita, o quarteto pode se preparar, que nós já estamos terminando. Parágrafo 48, o irmão Branham disse: Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse o que ele era. Agora veja, Jesus tendo fé, como pode ser isso? Jesus tinha que ter fé. De mim está escrito. Não falou Davi dele ali nos Salmos e também todos os profetas? Disse: eu sou o pão da vida que vem de Deus dos céus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias. Mas por que ele tinha essa fé perfeita? Porque ele era completo em atributos. Ele era completo em atributos. Todos os atributos, toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Ele era completo em atributos. Não podia faltar este. E não falta este na igreja, você sabia disso? A fé é para o necessário, para aquilo que realmente necessitamos, não apenas como religiosos, agradando a ordem social, mas como quem está crendo e esperando algo muito supremo, muito sublime. Além de todas as vantagens que se possam alcançar aqui, através da fé comum, através do dinheiro, através do bom conceito com a sociedade. Além de tudo isto, volte lá em Ruth. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você pousar, eu pouso. Onde você beber, eu bebo. Onde você comer, eu como. Onde você dormir, eu durmo. Onde você morrer, eu morro. Era tudo o que ela podia ver, palpar. Mas o impalpável, naquele momento, estava lá dentro. O seu Boaz. Está além disto, além do formal, porque nela é que se descobre a justiça de Deus e te leva a distinguir a fantasia da realidade. As mocinhas estão aí na rua pintando o rosto de verde e amarelo, os rapazes, pessoas que não sabem distinguir a fantasia da realidade. O casamento fantasia, a vida fantasia, o que é supérfluo do real, do consistente, do substancial, do verdadeiro, daquilo que realmente é. Vai se distinguir o casamento é depois de alguns anos de casada. Muitas delas dizem: ah, não é o que eu pensava. Isso quer dizer, não é uma fantasia, minha filha. Você está pensando que isso é só fantasia? É só ornamento? É só beleza exterior? É só acontecimento? Acontecimento social? Não. Essa é a fantasia da vida. A realidade é outra. E sabe, para viver as fantasias, é necessário razão, afeto, etc.
audição, paladar, tato, visão. Isto, para se viver as fantasias. Mas para viver a realidade, é preciso daquilo que é realidade. Aquilo que é fato. Aquilo que é real. Aquilo que é verdadeiro. Por isso São João disse, no que é verdadeiro nós estamos. O povo não pode estabelecer a sua fé em fantasia religiosa, em emoções religiosas, sensações religiosas, carismáticas. Tudo isso é fantasia religiosa. Não havia fantasia naquela hora para Raabe. Jericó podia fazer o maior carnaval naquele dia. A meretriz, que era livre, podia se pintar, pular e saltar. Ela não queria nada com aquilo naquele dia. Porque pela revelação, pelo que ela descobriu a respeito do povo de Deus, do poder de Deus, do exército de Deus, ela não queria nada com fantasia. O jovem procura mais a fantasia, sabendo se fantasiar, está conquistado. Como seria isso? Através de que meio? Salmão deu o braço, com os ombros cheios de medalhas, para Raabe. Por que Boaz enfrentou o tipo real do diabo? Diz, o direito é seu, você vai redimir a moça ou não vai? Então tira o sapato. Eu vou tirar o sapato. Você não vai redimi-la. Isso quer dizer, ela não é sua, Satanás. Ela não é sua. Foi que o profeta, ao dizer assim para a irmã Meda, e lutar com ela, quando a sua Rebeca, aos 15 anos de idade, estava com a cabeça cheia de fantasia. Fantasia do rock. Quando ele disse, Meda, deixa a menina. E que ele conseguiu com muito custo mostrar uma coisa que a realidade materna não podia mostrar. Quando ela se entregou, que ela consentiu, aí ele estava dizendo aquilo, filha, você não é do diabo, o rock é do diabo. Ele disse, isso veio do inferno, até esse nome, Elvis, veio do inferno. Mas você não é dele, minha filha. Você saiu dos meus lombos. Você não saiu do inferno. Você não veio do inferno com aquilo. Para você abraçar isso, você tem que ter vindo do inferno com ele. Mas você não veio do inferno com ele. Você veio dos céus com o sangue, com a justiça de Deus. Ela nunca mais fez aquilo. Isso é que nós podemos chamar, qualificar e dizer, isso não é leite desnatado. É a fé que descobre, discerne o corpo do Senhor. É? Discerne o corpo do Senhor, discernindo o seu corpo.
distinguindo o seu corpo, descobrindo o seu corpo. Isto quer dizer, a sua justiça requer sangue. Este sangue é do Cordeiro. Ele morreu no meu lugar. Então você deve nele confiar. Deu certo. Deves confiar na rocha que é Deus, na rocha que é Deus, na rocha que é Deus. Quando no céu paira a nuvem do mar, deves confiar na luz do teu Deus, na luz do teu Deus, na luz do teu Deus. Quando perdeis o rumo dos céus, deves confiar no guia que é Deus, no guia que é Deus, no guia que é Deus. Senhor Deus, nós não temos como não ver estas coisas. Mesmo que nós não quiséssemos vê-las, não tem como. Porque nós somos revelados. Isso não é mérito nosso. Isso vem do Senhor. Isso é a predestinação. Raabe não tinha condição, bem como Ruth e qualquer um de nós. Mas, Senhor, aqui estamos vendo estas coisas. E elas são tão claras, tão nítidas. Essa fé sendo um atributo do Senhor. Agora, Senhor, é tão fácil para o Senhor contactar a cada um, a cada coração, a cada pessoa, até mesmo aqui lembrada, representada, e fazer com que cada um se assegure mais naquilo que realmente é, discernindo-se a si próprio, como Jesus, como os apóstolos, como Paulo disse, graças a Deus sou o que sou. O Senhor ajude, agora mesmo, Pai. Nesta hora, irmão, deixa a sua fé tocar como atributo do próprio Deus nele. Quem tocasse no monte morreria. Mas aí vem a justiça do sangue. O sangue está aí.
Quem entrasse veio adentro morreria. Mas agora vem a justiça do sangue. Morre quem ficar do lado de fora. Você tem ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. E aí você pode conhecer-se a si mesmo, a si mesma. Você vai dizer para você mesmo, para você mesma. Você diz, você é quem está errado. Não é ela, não é ele. Não é minha irmã, não é meu irmão. Não é o meu inimigo. Quem está? É o ego, sou eu. Minhas razões. E graças a Deus sou o que sou. Agora você está num lugar que você nunca pôde entrar. Você entende agora que Raabe nunca podia pensar no braço de um general. E você entende que Ruth nunca podia pensar ser ela a esposa de Boaz. Você entende? Agora é isso que está acontecendo. É simplesmente uma aceitação dentro de você. Eu não quero falar em doença, porque se houver um toque maior para coisas sublimes, as doenças desaparecem. Na sua própria concepção, elas deixam de ser grandes, deixam de ser montanhas. Você se lembra da montanha que foi abolida? Das 3 pessoas distintas, do batismo dos títulos e outras coisas tantas. Ora, diante desse leão, desse urso, Golias também não é nada. Deus te abençoe agora. Deus te fortalece agora. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Sou o rapaz Davi, com sua bunda em mão. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 seixos pra si tomou. Ele uma pedrinha pôs na folha, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar, e o gigante veio ao chão. Só o rapaz Davi, com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, pequeno rei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pra se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o alto, e o gigante veio, e o gigante veio, Eu agradeço a vocês, os cantores do quarteto, irmã Jane, irmã Norma, Maristela, Meire, Chiliefas, Luiz Pereira. Eu não dou conta de citar todo mundo, né? A esposa do irmão Carlos, a cunhada da irmã Jane, irmã Vera, irmã Suzane, Lídia, Andréia, Ana Leia, João Rosa, Vitório, Santa Cidade, esqueço o nome dele, Divino, Francisco Duarte, Antônio Leal. Quem mais? Quem mais? Esse povo todo me ajudou a pregar tanto isso. Lucelena,
a Marise, Carlos, Erasmo, Gabriel, Ezequiel, Débora, Neire, Erasmo já falei, Divino, Ramsés, Salatiel, o baixinho lá, Aderice, ih, mas tanta gente, irmão Carlos, falei, tá vendo como é que a igreja não esquece? Não esquece vocês não. Hã? Aguinaldo, é Rinaldo, Neidila, ih, mas tanta gente lá, tem ajudado, vocês veem, um culto desse fica abençoado, fica? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, irmão. Mas nós temos que parar, não é que vamos fazer, né, irmão Zezinho? Tem que parar, tem que ir para casa, né? Não tem jeito. O irmão Rinaldo vai cantar na saída? Faz o hino de saída. Ele vive, se a voz permitir, né? Porque cantou 2 hinos no quarteto, é difícil. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 7 horas da noite. Às 10 horas da noite, a Rádio Clube de Goiânia. A gente está lá na sua casa. O pastor que mais visita sou eu. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos abençoar mais uns aos outros. E venham amanhã, se possível, né, os que podem. Da Ruth agora de uma maneira mais profunda. Uma cisterna mais funda, não é? Lembra da Ruth quando ela estava escolhendo, sem saber o que ela estava escolhendo? Boaz, Raabe e assim por diante. Jesus amado, que há muito ressurgiu. Eu sei que está presente e sei que ele amor infinito eu sinto por onde quer que vá. E no momento extremo, bem perto está Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação e quer viver
Cristo Rei Senhor, auxílio dos que buscam, refúgio dos que creem, é sempre nossa fonte